Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 23 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Porque lhe destes poder sobre todo homem. Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim. Eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é grande a alegria e o privilégio que o Senhor nos dá de estar reunidos mais uma vez na sua presença. Eu não sei se você já parou para pensar o que é o poder da palavra de Deus. Irmãos e irmãs de tantos lugares do Brasil, de outras partes do mundo, que se reúnem sem se conhecerem pessoalmente, mas que pela fé nós estamos unidos com um propósito: de alimentar da palavra de Deus. Só o Senhor poderia fazer isso. O quanto essa palavra tem chegado na vida de tantas pessoas, de tantos lugares. E os testemunhos que vocês compartilham comigo vêm confirmar esse poder da palavra de Deus. Essa promessa do Senhor que se cumpre na nossa vida todos os dias. Então vamos permanecer unidos uns aos outros, e todos nós unidos à palavra de Deus. Jesus, Ele está prestes a voltar para o Pai, para que a promessa da vinda do Espírito Santo possa acontecer, e daqui a poucos dias nós vamos celebrar a grande festa de Pentecostes. E Jesus, então, depois de passar as últimas instruções aos discípulos, depois de consolar os discípulos, depois de fortalecer os discípulos, Jesus então se dirige ao Pai. E isso é maravilhoso, porque Jesus, ele cumpriu fielmente a sua missão. Todos os passos que o Senhor deu foram passos conduzidos pelo Espírito e em nome do Pai, para que essa obra de redenção pudesse chegar na vida de todos nós. Então, quando Jesus, ele está terminando a sua missão, antes dele voltar, ele faz essa oração maravilhosa ao Pai. E Jesus vai nessa oração falar de tudo que ele realizou em nome do Pai, e ele vai mostrar para todos nós que ele cumpriu a sua missão.
e que Jesus foi fiel ao plano do Pai para a sua vida. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu queria fazer uma reflexão dessa fidelidade que nós precisamos ter. Jesus, sendo Deus, ele foi fiel a todo o plano, a todo o propósito que o Pai colocou nas suas mãos. Jesus não deixou de realizar nada. Ele não deu nenhum passo fora desse plano traçado para a salvação da humanidade. Jesus fala disso. Jesus fala daqueles que creram. Sabe, é Jesus dizendo: Pai, está pronto, está consumado, a minha missão foi cumprida aqui na terra, agora eu vou voltar para o Senhor. Mas antes de voltar, Pai, eu quero entregar aqueles que creram, aqueles que o Senhor me confiou, aqueles que eram seus e o Senhor me confiou. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor quer nos ensinar sobre a fidelidade, porque todos nós temos uma missão aqui na terra. Eu creio muito nisso, que ninguém nasce sem um propósito de Deus, sem a permissão do Senhor. E se o Senhor permitiu que eu viesse ao mundo, se o Senhor permitiu que você viesse ao mundo, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um plano de amor para cada um de nós. E nós temos que aprender muito com Jesus a nos deixar ser guiados, ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque se nós pegarmos todas as falas de Jesus, Jesus sempre fazia questão de dizer: eu não faço nada por mim mesmo. Eu sempre estou agindo em nome de meu Pai. Porque Jesus, ele foi fiel, ele foi obediente e ele estava sempre disposto a executar o plano do amor para a salvação da humanidade. Então nós também temos esse propósito. Nós temos uma missão e nós temos que aprender com Jesus essa fidelidade. Nós precisamos ser fiéis, porque é a própria palavra que nos fala que se nós somos fiéis no pouco, nós vamos receber mais, Ele vai nos confiar mais. Então nós temos que pedir ao Senhor esse dom, essa graça de sermos fiéis ao propósito de Deus. E aí você pode perguntar: mas Paulo, como que eu vou saber o propósito de Deus na minha vida? É caminhando, meu irmão. É caminhando, minha irmã. Porque quando nós somos batizados, quando nós somos crismados, não foi por acaso. Nós recebemos essa adoção de filhos. E nós recebemos no crisma a unção do Espírito Santo. Então nós temos que agir de acordo com aquilo que nós recebemos. Nós somos batizados, nós somos crismados para viver uma vida na presença de Deus, para ser diferente daquilo que o mundo é. Nós não nascemos simplesmente para nascer, para crescer e para fazer as coisas aqui da terra. Isso seria muito pouco para Deus se preocupar em nos criar a sua imagem e semelhança. Só fazer aquilo que é aqui da terra, morrer e acabou, seria muito pouco para Jesus vir ao mundo, dar a vida por nós e no final da sua missão ainda fazer essa oração tão maravilhosa ao Pai, pedindo para nos guardar. Nós somos chamados e a nossa existência é para nós fazermos diferença nesse mundo. Mas nós só vamos conseguir fazer diferença nesse mundo se nós nos deixarmos guiar. E é à medida que nós caminhamos, é à medida que nós entregamos a nossa vida para Deus, é que o Senhor vai nos conduzindo e as portas vão se abrindo. Eu quero dar um pequeno exemplo para você entender isso. Eu nunca imaginava que um dia eu iria falar em público, porque eu era uma pessoa muito tímida. Mas o Senhor,
Ele foi me moldando. O Senhor foi me moldando. Ele foi conduzindo, Ele vai conduzindo. E cada passo que nós damos é um passo de fé, sabendo que o Senhor está à nossa frente. E à medida que nós vamos crescendo na fé, na comunhão com Deus, nós vamos entendendo o seu plano. Nós vamos entendendo o seu propósito na nossa vida. Mas o certo é que o Senhor tem um propósito. Os discípulos que Jesus escolheu não foi uma escolha aleatória. Também foi uma escolha com propósito. A escolha da Virgem Maria para ser a mãe de Jesus não foi uma escolha qualquer. Foi uma escolha com propósito, que ela não sabia, mas ela já havia sido preparada para essa missão. E na hora e no momento certo, o Pai revelou através do anjo que foi visitá-la. E assim tantos outros, tantas mulheres, tantos homens, que vão tendo esse encontro com o Senhor e vão descobrindo a missão a cada passo. Paulo, com certeza, não imaginava quem ele seria, mas o Senhor tinha planos para ele, assim como o Senhor tem plano para mim, assim como o Senhor tem planos para você. Então nós precisamos ser fiéis, ser obedientes à voz do Senhor e termos a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. Que a sua vontade se realize na minha vida. E o Senhor deseja sim, meu irmão e minha irmã, que a vontade dele seja realizada na nossa vida. E nós precisamos, como cristãos, como batizados, nós precisamos abrir o nosso coração e entender que nós somos dos céus, que nós não somos desse mundo, que nós temos uma eternidade e o Senhor nos criou para a eternidade. E à medida que nós colocamos nossos pés para caminhar e falamos: vem Espírito Santo, me guia, você pode ter certeza que o Senhor vai te conduzindo. E é tão maravilhoso que cada dia que passa, nós vamos entendendo o propósito de Deus. Quando o Senhor me chamou, depois de muito tempo na missão, pregando, evangelizando, o Senhor me chamou para começar a pregar nas redes sociais. Eu não tinha ideia do que o Senhor estava preparando, mas eu dei meu sim. E foi num momento muito difícil da minha vida. Eu dei o meu sim. E quando nós damos o nosso sim, o Senhor, Ele vai à frente, Ele conduz. Ele vai abrindo as portas. E eu fico muito feliz, muito agradecido ao Senhor, porque através dessa pregação diária, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida e na vida de vocês. E isso é para glorificar o Senhor. Porque essa oração que Jesus faz ao Pai, é como se Jesus estivesse literalmente prestando contas para dizer ao Pai que Ele foi fiel e que agora Ele faz essa oração para que o Pai pudesse guardar aqueles que o Pai os havia confiado. E o Senhor então faz essa oração, que é chamada dessa oração sacerdotal, para aqueles que já aderiram à palavra e para todos nós. Para todos nós. Porque o Senhor falava: Pai, eu vou voltar, mas eles vão permanecer aqui. E essa oração era para Jesus mesmo, com muito amor, pedir ao Pai que pudesse continuar guardando os seus discípulos, guardando essas ovelhas que o Pai havia confiado ao Senhor. Sabe, Jesus falava, Jesus fazia esse relato, essa oração, com muito amor por cada um de nós. Porque Jesus sabia que quando Ele voltasse para o Pai, a missão dos discípulos não seria fácil.
Tanto é que Jesus dedicou muito tempo antes de subir, alertando os discípulos, falando com os discípulos, querendo abrir os olhos dele, querendo abrir o coração deles, para que eles pudessem entender esse plano. Esse é o Deus que nos ama, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o nosso Deus, ele se preocupa tanto conosco. Jesus se preocupa tanto. Jesus amou tanto aquelas pessoas, assim como ele nos ama, que ele deseja a nossa salvação, que ele deseja a nossa felicidade plena, e mesmo sabendo que ele voltaria para o Pai, ele com muito amor então dirige essa oração de amor ao coração do Pai por cada um de nós. Então, meu irmão, então, minha irmã, hoje nós somos chamados para nos espelhar em Jesus e para saber que nós temos uma missão espiritual muito mais do que viver os nossos sonhos terrenos, que são importantes, mas que um dia vão se acabar. Nós temos a missão de entender o propósito espiritual do Senhor para cada um de nós. Se você ainda não conseguiu entender, peça ao Espírito Santo. Procura um sacerdote. Se você ainda tem dúvida do seu chamado, ou se você ainda não viu um chamado específico para você, procura o seu padre, o seu sacerdote, a sua liderança, conversa e principalmente peça ao Espírito Santo que te guie, que te conduza, porque o Senhor, ele fez essa oração ao Pai pelos discípulos daquele momento e por todos que depois da sua ascensão aos céus iria receber a graça de ser chamado novamente filhos de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, eu creio firmemente porque a sua palavra nos garante isso. Quando o Senhor disse que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos escolheu e nos mandou ao mundo para produzir frutos. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor tão grande. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou a si mesmo. Por isso nós te louvamos. E hoje eu quero te pedir, Senhor, para esse chamado. Eu quero te pedir que o Senhor possa colocar a luz do Espírito Santo na mente e no coração de cada um. E assim possamos entender, Senhor, que nós somos chamados para a eternidade e que nós temos uma missão. Que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós e que é exemplo do Senhor Jesus. Possamos ser fiéis e possamos estar dispostos a cumprir essa missão, não sozinhos, mas guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Porque nós cremos, Senhor, que nós somos cidadãos dos céus. E enquanto estamos aqui, nós temos esse propósito, nós temos esse chamado do Senhor. E nós só conseguiremos cumprir fielmente se nós vivermos debaixo da sua graça. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós, renova a nossa vida e nos conduz para sermos aquilo que o Senhor sonhou e preparou para cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.